Ao celebrarmos pela primeira vez na Casa Saúde do Bom Jesus a festa da Unidade de São Rafael, é interessante que reflitamos um bocadinho sobre quem é este arcanjo, qual é o seu significado e, acima de tudo, o que é que isso pode implicar e em que é que isso pode ajudar a nossa vida. Aqui do lado direito, em baixo, temos a imagem, uma das muitas imagens de São Rafael. Mas antes de pensarmos quem é São Rafael, vamos pensar quem são os anjos. E de acordo com o ensinamento de Santo Agostinho, anjo não é nome de ofício, é nome de ofício ou é nome de missão, não de natureza. São seres espirituais que têm como missão serem mensageiros de Deus. Por isso, quando falamos num anjo, estamos a falar em algo que comunica a vontade de Deus. Com todo o seu ser, como nos diz Santo Agostinho, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Logo, se são servos e mensageiros de Deus, vivem de acordo com a vontade e os planos de Deus. Nós costumamos chamar de santos aqueles homens e mulheres que, tendo vivido de forma heroica, são-nos apresentados como exemplo daquilo que deve ser uma vida cristã. Os anjos, embora não tenham uma vida como nós, são também chamados de santos porque vivem a partir de Deus e de Deus. Depois dos anjos, vamos ver o que são arcanjos. Os arcanjos são anjos que têm missões muito importantes. Que significa principal. Arcanjos são os anjos principais. E nós, no dia 29 de setembro, celebramos os 3 arcanjos, que são Miguel, Gabriel e Rafael. Quando falamos em Miguel, São Miguel, significa aquele que é similar a Deus, que é tradicionalmente interpretado com uma pergunta retórica. Quem é como Deus? Logo, ninguém é como Deus. Por isso, falar de Miguel é falar da reinterpretação de um símbolo de humildade e gratuidade diante de Deus. Por isso, no dia de São Miguel, nós celebramos a festa das colheitas. Agradecemos a Deus o facto de Ele ter dado, através da natureza, os seus dons à humanidade. O segundo arcanjo é São Gabriel, que já conhecemos porque significa homem forte, homem de Deus, foi encarregado de transmitir as mensagens mais importantes. Pensemos, por exemplo, na mensagem de a Maria de Nazaré, que ela ia ser a mãe do Messias, a mãe do Redentor. Mas ao longo da Sagrada Escritura, nós temos muitos outros momentos em que o anjo Gabriel transmite mensagens importantes. Por último, temos o santo, o arcanjo, que nós hoje comemoramos, aqui na unidade de São Rafael, que é Rafael. Significa Deus cura, em sentido físico, psíquico e espiritual. Deus cura através de diversas ações. E há uma passagem no capítulo 5 do Evangelho segundo São João, em que aquela pessoa doente estava ao lado da piscina de Siloé. E essa piscina de Siloé curava quando as águas começavam a balouçar e a primeira pessoa que entrasse dentro dessas águas era curada. O versículo 4, que em muitas Bíblias não existe, porque há manuscritos que não têm esta passagem, diz: pois em dados momentos o anjo do Senhor, Gabriel, descia à piscina, a água agitava-se e depois disso o primeiro que lá entrasse ficava curado, fosse qual fosse a sua doença. Por isso o Rafael, como aquele que transmite a cura, a salvação oferecida por Deus. Vamos então agora ver quem é em concreto São Rafael e que significado podemos retirar para as nossas vidas. Se lermos no livro de Tobit, podemos ver um peixe que cura. O jovem, diz o texto, que é o Tobias, partiu juntamente com o anjo e também o cão os seguiu. Caminharam juntos até que veio a primeira noite. Então pararam para passar a noite junto do rio Tigre. O jovem desceu até ao rio a fim de lavar os pés e eis que um grande peixe emergiu da água, tentando devorar-lhe o pé. Tobias deu um grande grito. Disse-lhe então o anjo Rafael: agarra o peixe e domina-o. O jovem apoderou-se do peixe e levou-o para a terra. Continuou o anjo: abre-o, tira-lhe o fel, o coração e o fígado e guarda-o contigo. As vísceras, porém, deita-as fora.
O fel, o coração e o fígado desse peixe são um ótimo remédio. O jovem abriu o peixe, tirou-lhe o fel, o coração e o fígado, assou uma parte do peixe e comeu-a. O que significa peixe para nós hoje? Vamos ver o que significa peixe para os primeiros cristãos. Em grego, ixos é o acróstico de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Por isso, peixe é um dos símbolos que consiste nestes dois arcos que simbolizam Cristo, Filho de Deus Salvador. Desenhar um peixe é desenhar um ixos. E ixos é acróstico de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Por isso, ao olharmos para São Rafael, ao vermos nele a imagem do peixe, vemos que ele nos aponta que a nossa grande cura, o nosso grande curador, o nosso grande remédio está em Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que revela plenamente um Deus misericordioso. Assim como o peixe curou através das suas entranhas, o fel, o coração e o fígado, as entranhas de Deus também são entranhas de misericórdia. Podemos ler no texto de Oseias: o meu coração dá voltas de mim, comovem-me as minhas entranhas. Não desafogarei o furor da minha cólera, não voltarei a destruir Efraim, porque só Deus e não o homem. Porque sou Deus e não o homem. Sou o santo no meio de ti e não me deixo levar pela ira. O Papa Francisco, na bula Misericórdia Vultus, onde promulga o jubileu da misericórdia, diz: Deus nunca se cansa de perdoar, pois a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta, pela qual ele revela o seu amor, como o de um pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio filho até ao mais íntimo das vísceras. Por isso Deus tem um amor visceral para com o seu povo. Por isso Deus cura-nos através de Jesus Cristo e Jesus Cristo mostra a misericórdia, as vísceras misericordiosas, a identidade mais profunda de Deus. Por isso nós somos curados por Deus, através do amor que Ele manifesta em Jesus Cristo, através do seu coração amantíssimo, que ama ao estilo humano e ao mesmo tempo que fica connosco sob a forma da Eucaristia. E quais são as consequências? Acreditar num Deus que tem entranhas de misericórdia e que cura através de Jesus Cristo tem consequências muito interessantes. Transcrevo aqui um texto de um teólogo ainda vivo, mas já muito idoso, Olegário González de Cardedal, que diz isto: no cristianismo temos de lidar com as entranhas de misericórdia de Deus manifestadas na pessoa de Jesus Cristo, que por nós se entregou na morte e que pela ressurreição nos tornou possível uma vida nova e a ressurreição de toda a carne. A entranha do cristianismo é que Deus teve corpo de homem pela encarnação e por isso tem entranhas de humanidade, sabendo por si mesmo o que é ser homem, com a sua realização no tempo e na história e a sua consumação pelo tempo, ou seja, pela morte. O cristianismo vai das entranhas de Deus encarnado às entranhas do ser humano mortal e pecador, mas ao mesmo tempo redimível e ressuscitável na sua constituição visceral. Por isso, acreditar num Deus que é Deus de misericórdia, que tem entranhas de misericórdia e que em Jesus Cristo assumiu a nossa natureza humana para se mostrar como homem e no ser humano o amor que Deus nos tem, implica dizer que acreditar em Deus é acreditar que as nossas entranhas são redimidas pelas entranhas misericordiosas de Jesus Cristo. Por isso, quando olharmos para a imagem de São Rafael e virmos lá um peixe, estamos a ver essencialmente um projeto de vida. Tomar consciência de que Deus tem entranhas de misericórdia e que as suas entranhas se revelam plenamente em Jesus Cristo que nos ama com o seu coração humano e de uma forma potentíssima que torna capaz cada um de nós, através do amor, de se deixar transformar por esse amor misericordioso, libertador e curador
que é o amor de Deus. Feliz Dia de São Rafael!